Oi, gente! Nossa aula de hoje é sobre logaritmos. É uma aula introdutória, tá bom? Que a gente vai trabalhar com a definição e as propriedades. Vamos começar pensando no seguinte problema, gente. Como a gente pode resolver essa equação exponencial, uma equação pequenininha, 2 elevado a x igual a 6. Observe para você ver. Esse x é o expoente que eu tenho que colocar no 2 para chegar no resultado 6. O que nós sabemos? Que 2 ao quadrado dá 4 e que 2 ao cubo dá 8. Então, quer dizer que esse x ele não é um número inteiro, ele é um número não inteiro que está entre 2 e 3, certo? Já que o 6 está entre o 4 e o 8. Mas eu gostaria, gente, de saber o valor desse x com maior precisão, porque eu sei que ele está entre 2 e 3, mas eu não sei se é 2,4, 2,5, 2,6, né? E eu poderia calcular esse x com várias casas decimais, tá? Esse tipo de problema, gente, hoje a gente consegue resolver com uma precisão bem grande, né? Com muitas casas decimais, utilizando definição e propriedades de logaritmos e também calculadora. Mas como que essa coisa começou, né? Essa questão dos logaritmos, ela surgiu há muito tempo atrás, né, século XVI e XVII, com outros problemas matemáticos que estavam sendo desenvolvidos, e o John Napier foi uma pessoa que é considerado praticamente o inventor, né, dessa ferramenta. Então ele estava trabalhando com esses problemas, depois mais tarde foi criada essa ideia, né, de logaritmo, do conceito, e estudadas as propriedades e as tábuas de logaritmo. Essas tábuas são tabelas, né? Antigamente a gente usava essas tabelas que tinham valores de logaritmos para serem consultados e a gente utilizava para resolver esses problemas, né? A gente não, né? Os matemáticos. E aí, naquela época, né? Isso há bastante tempo. Hoje a gente usa calculadora em vez de usar essas tabelas, né? Então a gente tem calculadora que permite a gente calcular uma quantidade, né, infinita aí de logaritmos para resolver equações e vários problemas, ok? De maneira geral, as funções exponenciais e logarítmicas, elas têm várias aplicações, né, em diversos ramos das ciências. Então, o estudo desse tipo de função é bastante importante aqui na matemática, né, tanto no ensino médio, como é o caso que a gente está vendo nesta aula, que é o nosso objetivo, é trabalhar o logaritmo para o ensino médio, mas também na parte acadêmica, né? Então, nos cursos de exatas vão ser aplicações, vão ser estudos muito importantes, essa área por ter diversas aplicações, ok? Então, vamos começar pela definição, né? O que é essa definição? Quando eu tenho uma potência a elevado a n igual a b, e eu quero isolar o expoente, né? Eu posso escrever que o expoente, que é o n, é igual a log de b na base a. Então, o logaritmo para nós, gente, ele nada mais é do que uma maneira de escrever o expoente. Tá vendo? Ó? Quem estava aqui no expoente, ó, virou a resposta do log. Quem estava na base da potência vai virar a base do log, tá? E o resultado da potência vai virar o logaritmando, que é o b aqui, ok? Esse logaritmando tem que ser positivo, tá? Ele é sempre maior que zero. E a nossa base, ela vai ser sempre positiva e diferente de 1, ok? Então, essas são as condições de existência do logaritmo. E o logaritmo em si, ele é o expoente, tá certo? Então, sempre que nós formos pensar nos nossos problemas, se nós estamos procurando um logaritmo, nós estamos procurando o expoente, ok? Então, vamos voltar naquele exemplo, nesse primeiro problema que a gente estava pensando, que era a equação exponencial, aquela aqui, ó. 2 elevado a x igual a 6. Para eu poder usar a definição, eu estou nesse formato aqui de cima, ó, a gente pode usar a definição de cima para baixo, né, ó, a setinha tá dupla, né, ou de baixo para cima. Eu estou nessa situação aqui de cima, ó, a elevado a n igual a b. Quem é o a? O a é o 2, o x aqui é o n, ó, e o 6 é o b. Eu estou querendo isolar esse x, então ele vai ser o log de 6 na base 2. Tá vendo? O 6 virou logaritmando e o 2, que era base, continua sendo base. Tá certo? A base do log é esse número pequenininho aqui.
E aí, com propriedade calculadora, eu fiz essa continha do log de 6 na base 2 aqui e coloquei esse 2,58 só para a gente ter uma noção, né, mais precisa do valor numérico. A gente sabia que tinha que dar entre 2 e 3, mas o valor mais preciso aqui é 2,58. Depois eu vou explicar aqui daqui a pouco como é que eu cheguei nesse resultado, que continha que eu fiz, tá bom? E agora eu tenho outro exemplo que eu vou usar a definição de baixo para cima, tá? Então estou aqui, ó, com esse formato já com logaritmo e eu vou voltar para a potência para poder descobrir esse log. Esse tipo de coisa é muito comum nos probleminhas, né, de vestibular, de Enem. A gente tem que calcular algum log e a gente retorna para o formato de potência e cai numa equação exponencial. Por exemplo, aqui, ó, eu quero calcular o log de 27 na base 3. E eu chamei isso aqui de uma letra, de y. Então, vou usar a definição, ó. Quem é o A? É o 3, é a base. A base do log vai virar a base da potência, né? O expoente é a resposta do logaritmo, é o y. Ó, o y foi para o expoente, ó. E o logaritmando vai ficar a resposta aqui, que é o 27. Que expoente que eu coloco no 3 que dá 27? Esse expoente não é o 3? Então, esse logaritmo é igual a 3, né? Então, para a gente lembrar, você pode usar assim também, ó. A setinha aqui, ó. A setinha sai da base, tá? Do número pequenininho. 3 elevado a y é igual a 27. Fica uma coisa circular, tá vendo? Ó, para você lembrar de que você tem que colocar em qual parte. Então, você pode usar essa manhãzinha do circular, lembrando que ela começa sempre na base, que é o pequenininho, tá bom? Então, eu calculei esse log, ó, é um log simples, né, número inteiro, simplesmente procurando o expoente que eu boto no 3, que dá 27, tá certo? Então, quando for um logaritmo assim mais simples, que dá pra gente calcular manualmente, nós vamos procurar esse expoente, ok? Vamos ver mais exemplos aqui, ó. Quero calcular o log de 32 na base 2. O que eu estou procurando? Qual expoente que eu coloco no 2, que é a resposta dá 32? Nós sabemos esse expoente, ele é o 5. Olha que fácil. Quero calcular agora o log de 100 na base 10. Essa base 10, gente, não costuma ficar escrita não, tá? A gente pode deixar ela sem escrever. Se não tiver nenhuma base, quer dizer que é 10, tá bom? A gente pode economizar na notação. Que expoente que eu coloco no 10, que é a resposta dá 100? 2. Que expoente que eu coloco no 7, que a resposta dá 1? O 0, né? Todo número elevado a 0 vai dar 1. Todo número que não seja o próprio 0, né? Claro. E esse aqui, log de 4 na base 4, quando o logaritmando é igual a base. Que expoente que eu coloco no 4, que resulta nele mesmo? 1. E o expoente que eu coloco no 3 para obter 1/9. Ó, esse 1/9 quer dizer que eu tive uma inversão aqui, tá vendo? Então é um expoente negativo, tive que inverter, tá? Então vai ser o -2. O log pode dar negativo? Pode dar qualquer número, gente. O log pode dar negativo, pode dar inteiro, pode dar fração, tá? Não tem problema nenhum. E o log de raiz de 5 na base 5? Quem que é o expoente que eu coloco no 5 para obter raiz de 5? É o meio. Lembra quando o expoente é fracionário, que a gente coloca na forma de raiz? Quem tiver, às vezes, com alguma dúvida nessa questão do expoente, né, gente? A gente tem um vídeo aí sobre propriedade de potência e também sobre radiciação, tá? Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Vale a pena dar uma revisada, tá bom? Para a gente poder utilizar essas propriedades, porque as contas que a gente vai fazer com logaritmo são continhas que a gente faz com expoente. Então, elas dependem de propriedade de potência. Vamos para as propriedades, então, né? Quais são as principais propriedades, gente? Olha só. Logaritmo do produto. Quando eu tenho no logaritmando uma multiplicação, olha aqui, ó. A vezes B está dentro do logaritmando, numa base qualquer, eu posso separar, tá? Log de A mais log de B, tá bom? Na mesma base.
Então, o produto dentro do logaritmando vai virar uma soma de 2 logs, olha, beleza? E o quociente, né, a divisão. Se você tiver uma divisão, uma fração, né, você vai colocar log do primeiro menos log do segundo. Também vai manter a mesma base que era antes. Ó, a gente não mudou nada na base aqui, só mantém, beleza? Essas duas propriedades. De onde é que vem essas propriedades? Das propriedades de potência, porque o logaritmo não é o expoente. Olha só, quando a gente estava multiplicando potências de mesma base, a gente não somava o expoente? Então é isso, olha lá, eu estou somando os logs, ó, que são os expoentes. Quando era divisão, né, a gente não subtraía o expoente? Olha lá, ó, estou subtraindo os logs, mesma coisa, tá? Por exemplo, vamos usar essas propriedades aqui para a gente ver. Eu peguei aqui, fiz na calculadora, tá? Log de 3 na base 2, forneci esse valor para você usar, e o log de 5 na base 2. Como a gente vai trabalhar com questões, né, de provas de vestibular, a gente não vai usar a calculadora, mas a questão vai fornecer algum valor para te ajudar, tá bom? Como se fosse uma tabelinha, né? Igual as tabelinhas de antigamente lá. Vai te fornecer alguma coisa. Então, beleza. Sabendo esses dois logaritmos aqui, do 3 e do 5 na base 2, eu quero calcular o log de 30 na base 2, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 30, tá? Escrever como um produto. Que números que apareceram aqui? Fatorei, ficou 2 vezes 3 vezes 5. Essas multiplicações vão virar soma. Então, vai ficar log de 2 mais log de 3 mais log de 5, tá? Tudo na mesma base, ó. Não mudei. Todo mundo com base 2, ó, que é esse pequenininho aqui. Então, usei aquela primeira propriedade, que o produto virou soma. Aí, o que eu vou fazer? Vou substituir. Log de 2 na base 2, a gente já sabe quanto que é, né? É 1. O log de 3 na base 2 foi dado no enunciado, ó. O log de 5 na base 2 também. Então, é só substituir o que foi dado no enunciado, que eu já consegui chegar na resposta aqui, ó, 4,9. Esses valores, eles são aproximados, viu, gente? Então, a minha resposta final aqui também vai ficar aproximada. Se você estiver fazendo uma questão e der, às vezes, um pouquinho de diferença na última casa decimal, é normal, viu? Porque a gente está trabalhando com aproximação. Agora, vamos fazer o log de 0,6 na base 2, tá? O que eu vou fazer com esse 0,6, gente? Vou passar para fração. 6 sobre 10, olha. Esse 6 sobre 10 eu vou simplificar essa fração. Ficou 3/5. Agora eu vou usar a propriedade. Não é uma divisão de 3 por 5? Eu vou colocar o log de 3 menos o log de 5, ó. Usei a segunda propriedade lá, que é a divisão vira subtração, mantendo a base 2, ó, né? É a mesma base que estava antes. Agora eu substituo também, ó. Log de 3 eu já tenho, log de 5 eu já tenho, pronto. Deu menos 0,74, ok? Então aqui são os exemplos de como usar essas propriedades da multiplicação e da divisão. Vamos ver mais propriedade, gente, agora que envolve potência. Esse logaritmo da potência aqui, ó, a gente tem um a elevado a algum número no logaritmando, tá? Na verdade, é como se fosse uma generalização da propriedade anterior, que é da soma, tá? É como se você tivesse que somar vários logs iguais, então você vai multiplicar por n, entendeu? É como se fosse a primeira propriedade aplicada várias vezes, tá? Então você pode usar a primeira também, né, se você quiser, mas às vezes vai dar uma quantidade de parcelas grande, fica meio ruim de ficar escrevendo. Então é uma maneira de encolher aqui o processo, ó. Então, esse expoente do logaritmando, ele sai do log multiplicando, tá certo? O a continua lá no logaritmando, ó, a base continua a mesma coisa, beleza? Mas pode haver também uma potência na base, ó, log de a na base k elevado a m. Então, a base aqui é k elevado a m e o logaritmando é o a. Esse expoente pequenininho aqui, ó, da base, ele sai do log invertido, tá? E aí, o a continua logaritmando, ó, e o k continua aqui, beleza? Vamos ver exemplo desse também, né? Continuei com aqueles logs lá, ó, log de 3 na base 2, valor aproximado, e o log de 5 na base 2. Com esses conhecidos, eu quero descobrir o log de 81 na base 2.
que eu vou fazer com esse 81? Fatorar, né? Decompor o número em fatores primos. Decompus 81, deu 3 elevado a 4, não é isso? O que eu vou fazer com esse 4, gente? Esse expoentezinho, ó, ele vai sair multiplicando, vai ficar 4 vezes o log, olha lá, ó. 4 vezes, aí o 3 continua, o 2 continua. Agora eu já posso substituir, né? Porque esse log já está separadinho, ó, igual veio aqui em cima, tá vendo? Para a gente substituir por 1,58, eu tenho que ter esse log assim separadinho, igualzinho ele tá lá. Então vai ficar 4 vezes 1,58. Tranquilo? E agora eu vou fazer o log de 5 na base 4. Lembrando que eu tenho disponível aqui o log de 5 na base 2. Então vou ter que mexer nessa base, tá? O que eu vou fazer com o 4? Escrever como potência de 2, fatorar também, né? O 4 é 2 ao quadrado, não é? Esse expoentezinho, ó, pela propriedade que a gente viu anteriormente, ele vai sair invertido. Ele vai sair meio, né? Ele está escrito 2, ele saiu invertido aqui meio, e o 5 e o 2 continua lá, beleza? Então agora eu posso substituir, vai dar meio vezes o valor do log de 5 que me deram aqui em cima, ó. Pronto. Calculei esses logaritmos aí, ó, tranquilamente. Tá vendo, gente? É mais fácil do que parece, hein? E a última propriedade que nós vamos ver, que também é muitíssimo importante, é a mudança de base, tá? O que é a mudança de base, gente? Qualquer logaritmo que você tiver, log de b na base a, você pode reescrever esse logaritmo com uma divisão de 2 logs, tá? Na base que você quiser. Você pode alterar para qualquer base, desde que você coloque a mesma em cima e embaixo. Então você vai colocar o log do b dividido pelo log do a, e vai escolher a base que você quer trabalhar, né? Dependendo do que o problema te fornecer. Por que essa propriedade aqui é das mais importantes? Porque quando a gente vai usar a calculadora, a gente tem a calculadora científica, né? Se você colocar o seu celular aí na horizontal, você vai ver, você tem a base 10 e a base E, que são as bases mais utilizadas. Então a gente não tem aquele tanto de base na calculadora, não precisa também, né? Se eu tiver essa propriedade aqui, eu consigo transformar qualquer logaritmo para a base 10 ou para a base E e consigo resolver, não é assim? Quem que é esse E, gente? Esse número? Como você deve ter visto na nossa aula, né, de função exponencial, o E é o número de Euler, né? Ele é uma constante, é um número irracional, e é aproximadamente 2,7 aqui, ó, tá bom? É uma base muito importante, né, na matemática, então a gente vai, é bem comum a gente utilizar ela também. No caso dos probleminhas, né, de Enem, vestibular, a base 10 é que a gente mais vai ver, tá? Mas se você ver a base E, não se assuste não, é a mesma coisa. Para trabalhar com os cálculos, né, você não vai ter nada de diferente. E a base E, gente, ela tem uma notação especial. Ela é tão importante que ela tem um jeito diferente de escrever para ela, que é o LN, tá? Então, ó, você pode escrever log de algum número na base E, ou você pode resumir e colocar LN. Então, se você vê esse LN, gente, de alguma coisa, significa que a base é o E. É um logaritmo de base E. Ok? Que é o número de Euler. Beleza? Então, essa propriedade de mudança de base, ela é muito importante. Vamos ver como é que usa, olha. Então, como é que eu fiz calculadora, gente, aquele log de 3 na base 2? Né? Eu fiz calculadora científica aqui que não tinha base 2, fiz no celular. Então, eu peguei o log de 3 na base 10 e dividi pelo log de 2 na base 10, ó. Eu usei a propriedade de mudança de base, tá vendo? Eu escolhi a base 10, porque ela tem lá para usar. Aí, quando eu coloco na calculadora, me dá esse valor aqui, ó. E eu divido, cheguei nesse 1,58. Foi assim que eu fiz a conta, tá bom? O que eu poderia ter feito? Poderia ter usado o LN, né? Digito a calculadora lá, ó. LN de 3 dividido por LN de 2, né? Que é o log na base E. Então, poderia modificar para a base E, tá bom? Dá a mesma coisa, claro, né? Você pode resolver em qualquer uma dessas duas bases. Pode ser uma outra base também, se você tiver o valor dela lá disponível, né? Não tem problema nenhum. Às vezes a questão vai te fornecer algum log em alguma outra base, você pode usá-la, né? Ok? Mudança de base? Muito bom. Então, vamos para um último exemplo, vamos aplicar aqui essas coisas todas que nós vimos, né, nesse exemplo de juros compostos, tá? Que também
É uma aplicação importante, né, de função exponencial. Todos os probleminhas, né, de aplicação de função exponencial que nós vimos, eles podem originar um problema que eu preciso usar logaritmo. Como a gente viu no comecinho dessa aula, né, algumas equações exponenciais precisarão de logaritmo para ser resolvidas, né? Então vamos para esse, ó. Qual o tempo necessário para que um capital seja duplicado, sendo investido a juros de 10% ao ano? E aí a questão me forneceu o log de 2 na base 10 e o log de 11 na base 10, para a gente utilizar aqui nos cálculos, ok? Vamos relembrar os juros compostos então, né, gente? Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Também tem videozinho de juros compostos aqui, hein, gente? E aí, o que eu vou colocar no montante? Eu não quero que o capital seja duplicado, ou seja, eu quero obter um montante que seja o dobro do capital que eu investi. Então, eu coloquei 2C, ó, 2 vezes o capital, beleza? Essa taxa de 10%, né, gente, nós vamos usar em decimal. Vou dividir, vai dar 0,10, beleza? E o T é o que eu quero descobrir. Eu quero calcular o tempo, ó, tá perguntando qual o tempo, tá? Como eu estou usando uma taxa ao ano, eu vou descobrir o tempo em anos, tá? Então, é a mesma unidade de medida. Eu vou descobrir quantos anos eu vou gastar para duplicar esse investimento. Muito bem. Então, aqui eu já posso cancelar o C com o C, ó. Tá multiplicando os dois lados aqui. Somei o 1 mais 0,10, que é a mesma coisa que 0,1, né? Fiquei com isso aqui. Ah lá, chegou na equação exponencial, ó. 1,1 elevado a t é igual a 2. O que eu estou procurando, gente? Qual é o expoente que eu coloco nesse número para obter o 2? Já que eu estou procurando o expoente, eu estou procurando o logaritmo. Então, esse t, ele pode ser escrito como um logaritmo, olha só, pela definição. O t vai ser o log de 2 na base 1,1. Lembra lá do comecinho, ó, a base da potência continua sendo a base do log. Então, 1,1 vai vir aqui para a base do log, que vai ser o número pequenininho. A resposta da potência é o logaritmando, ó, que é o 2. E o expoente, que é o t, é o log, tá? Agora, o meu problema, então, gente, se transformou em resolver esse logaritmo aqui, ó. Log de 2 na base 1,1. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, vou mudar de base. Porque a questão me forneceu logs na base 10, né? Então, eu vou passar para a base 10. Vou usar essa última propriedade que nós vimos, ó. Ficou log de 2 dividido por log de 1,1, ambos na base 10. Então, aqui em cima já está resolvido, ó. Log de 2 é só eu colocar o 0,3 aqui. O problema agora é 1,1. Lembra que o decimal que a gente fez no exemplo aqui, a gente passou para fração, né? Vamos escrever como fração 11 sobre 10. E agora, que propriedade que eu posso usar? Aquela propriedade do quociente. Eu vou subtrair log de 11 menos log de 10. Ah lá, ó. Ficou assim. Tá vendo, ó? Agora ficou tranquilo, né, ó? Eu substituo os valores, ó. Log de 2 é 0,3. O log de 11, a questão também já me deu, ó, 1,04. E o log de 10 na base 10, a gente já sabe que é 1. Coloquei os valores aqui, ó. Vai dar 0,3 dividido por 0,04. Vou multiplicar por 100 em cima e embaixo aqui, para eu sumir com essas vírgulas, tá? Então, vou andar 2 casinhas em cima e 2 casinhas embaixo, ó. Ficou 30 sobre 4, né? Que é 15 sobre 2, que é 7,5. 7,5 o quê? Anos, né? Então, eu vou gastar 7 anos e meio para chegar ao dobro do meu investimento. Qualquer que seja esse investimento, tá vendo? Ó, o valor do capital aqui não tem problema na questão, né? O que vai mandar é a taxa, né? Ó, a taxa de juros aqui que vai fornecer o tempo que você vai precisar para duplicar esse capital, beleza? Então, tá aí o nosso exemplo, tá bom?